Eu vou começar pelo professor Ricardo Lupion. Boa tarde, professor. Então, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui falando nesse evento online da SMAP. Agradeço o honroso convite formulado pelo professor Silvio Beltrão. Também faço uma menção aqui ao amigo e colega Oxandro Gonçalves, da PUC do Paraná, com quem temos alguns projetos comuns. E é um desafio enorme, né? Falar aqui num evento no qual há o debate e as considerações finais do nosso estimadíssimo professor Fernando Araújo, professor de todos nós. Há uma responsabilidade muito grande em falar e depois ouvir as considerações sempre muito procedentes do professor Fernando Araújo. Eu saúdo a todos, envio um abraço virtual e fraterno a todos, dizendo que é uma honra estar aqui neste evento, conversando com todos os nossos participantes. Professor Ricardo Lupion, é uma honra para nós termos aqui na escola. Eu vou passar a palavra para o professor Oxandro, também para umas palavras iniciais. Não sei se tem que ligar o microfone, eu estou avisando só porque eu estou vendo que ele está... É sempre bom essas recomendações técnicas, professor Oxandro. Boa tarde, professor Silvio. É uma satisfação muito grande, realmente é uma honra receber um convite da SMAP, receber um convite seu. Nós tínhamos um combinado de estarmos presentes aí no primeiro semestre, mas as coisas mudaram de uma tal forma que nos impediu. É uma honra muito grande. Sem dúvida nenhuma, também é uma satisfação estar com o professor Lupion, parceiro de longa data aí nas atividades acadêmicas, e também é um carinho muito grande que eu tenho por ele. E, claro, não poderia ser mais especial esse evento com a presença do professor Fernando Araújo, realmente que nos recebe também em Lisboa, nos recebe também em Portugal, e por quem nós todos temos um carinho profundo e, sem dúvida nenhuma, uma admiração muito grande por ele. Então, um abraço a todos e vamos para a nossa exposição. Obrigado, professor Oxandro. Agora eu vou dar o que se chama no Exército de contra-azimuth, que a gente está de um lado lá no Rio Grande do Sul, vamos para o outro lado, em Lisboa, saindo do frio do Rio Grande do Sul, agora para o calor do verão português. Professor Fernando Araújo, uma palavra para suas considerações iniciais. Muito obrigado. É um grande prazer estar com um grupo de 3 amigos, o que prova que nas atividades académicas há muita coisa aborrecida, há muitas tarefas áridas, muitas tarefas pouco agradáveis, mas também há coisas gloriosas, e uma delas é ficarmos amigos das pessoas que estimamos e que devemos produzir e que devemos criar ciência. E eu tenho essa satisfação de contar com 3 amigos, 3 sinceros amigos, 3 autênticos amigos, nas 3 pessoas que partilham comigo hoje esta live, de maneira que não preciso de acrescentar mais nada. Vamos ouvir os 2 expositores que fazem o cartaz hoje. Muito obrigado, professor Fernando Araújo. Então, só para a gente entender a organização dessa live, a gente vai começar com o professor Ricardo Lupion, que tem de 15 a 20 minutos para fazer sua explanação. Em seguida, no mesmo período de tempo, o professor Oxandro, depois o professor Fernando Araújo, e a gente faz um pequeno debate, que sempre é a parte mais esperada dessas lives. Então, eu concedo ao professor Ricardo Lupion 15 a 20 minutos para a sua exposição. Muito obrigado. Então, muito bem. Então, vamos direto ao ponto. Fizemos aqui uma divisão entre eu e o Oxandro. Eu falarei um pouco sobre os impactos nas sociedades empresariais e o professor Oxandro falará sobre os impactos nos contratos empresariais. Como o tempo é curto, eu optei por falar especificamente sobre um tema que é uma grande novidade, que são as chamadas assembleias digitais, né? Uma grande novidade que a pandemia trouxe para as sociedades empresariais, mais ou menos o que aconteceu na vida de quase todos nós, quem está na academia. Quer dizer, de um momento para o outro, aqueles encontros presenciais precisaram ser substituídos por encontros à distância, a exemplo deste evento que estamos fazendo aqui hoje com a SMAP. Então, foi editada a medida provisória 931,
que delegou ao DREI e à CVM, Comissão de Valores Imobiliários, a autoridade para regular a realização das assembleias virtuais. Eu vou aqui focar nas sociedades anônimas de capital aberto, para ser um pouco mais preciso e tentar trazer ao debate alguns desafios e algumas oportunidades que a nova regulação nos trará, e também falar um pouquinho sobre um caso prático que acontecerá ainda este mês, envolvendo a Petrobras, que é uma companhia de capital aberto. Bem, o que aconteceu com essa regulação, né? Na verdade, a medida provisória 931, em termos de autorização para a criação de eventos não presenciais, ela não modificou nada em relação à Lei 6.404. Desde 2011, a Lei da Sociedade por Ações já havia autorizado a CVM a criar mecanismos e regular a chamada participação à distância do acionista. Só que de 2011 até agora, o mercado em geral só criou o boletim de voto à distância. Quer dizer, passaram-se aí quase 9 anos. Quem for se dedicar um pouco mais à leitura da Lei 6.404, o que houve foi o deslocamento do parágrafo único para um parágrafo segundo, porque se permitiu as reuniões não presenciais para as limitadas e sociedades anônimas de capital fechado, mas o dispositivo é o mesmo. Então, em 3 semanas, subitamente, o mercado regula algo que ele poderia ter feito em 9 anos e não fez. E vamos dizer assim, quais foram, vamos dizer assim, os pontos principais dessa nova regulação, dessa instrução normativa 622 que a CVM baixou? O principal ponto que eu gostaria de falar aqui é que o órgão regulador assumiu a chamada neutralidade tecnológica. Quer dizer, o que o órgão regulador optou e decidiu? Nós aqui regulamos o mercado de capitais e não instrumentos de realização dos atos societários. De modo que a instrução normativa, a instrução 622 da CVM, ela apenas fixa algumas condições mínimas para a realização do ato, mas não se preocupou, né, em estabelecer condições para que este ato possa ser realizado. Então, por exemplo, né, vamos aqui tratar de algumas problematizações. Bom, quem é que decide fazer a assembleia digital ou assembleia não presencial? Não é o acionista, é a companhia. Se a companhia, leia-se controlador, porque a grande maioria das companhias brasileiras tem a figura do controlador. Ora, então, se a decisão de fazer um evento online é da companhia, cabe a ela assegurar a manutenção e a realização desse ato. E não simplesmente deixar sem nenhuma regulação, sem nenhum tratamento normativo em relação à realização deste ato. Eu cito 2 exemplos aqui. A Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo baixou o provimento para a realização das audiências por videoconferência. E criaram tutoriais. A regulação do Tribunal de Justiça de São Paulo criou um tutorial para orientar as pessoas a se conectarem. E mais do que isso, o juiz é que determina se aquele ato, caindo a sua conexão, ele pode prosseguir ou não. Há sempre eu não digo um controlador, mas um acompanhante da regularidade do ato. A CCBC em São Paulo, quando ela permitiu que as suas audiências fossem realizadas por videoconferência, ela criou o Case Manager, que é uma pessoa que acompanha a realização do ato. Se todos estão conectados, se o ato está funcionando regularmente, se ele está sendo gravado, enfim, se a regularidade daquele ato está sendo cumprida do ponto de vista da conexão de todos aqueles que têm o direito de participar. Então, vamos dizer assim, nós temos o nosso órgão que regula o mercado de capitais, que deixou que acionistas e companhias decidam o que vai acontecer entre eles, sem nenhuma
recomendação, ou sem nenhum tutorial, ou sem nenhuma orientação mínima, né? Sob a perspectiva de que o órgão regulador ele está ali para regular matéria societária. Um ponto interessante que poderia estar na instrução da CVM é que tanto a CVM quanto a Lei 6.404 cria alguns mecanismos de oposição de minoritários e preferencialistas. Por exemplo, né, quando a companhia decide fechar o capital, uma certa quantidade de acionistas pode se reunir e pedir a reavaliação do valor da oferta, né? A própria CVM baixou uma instrução normativa recentemente, fixando os percentuais mínimos para que acionistas possam exercer alguns direitos, como, por exemplo, ajuizar ação contra administradores, enfim, a própria eleição em separado tem percentuais mínimos. Então, a regulação poderia estabelecer alguns percentuais mínimos de detenção de ações da companhia em que esses acionistas, ou um sozinho ou reunidos, poderiam se opor a esse ato, dada a complexidade da matéria, né? Quer dizer, eu não posso comprar uma ação da Petrobras e me opor a que a Petrobras faça uma assembleia digital. É legítimo isso. Agora, se a lei permite que um grupo de acionistas possa se opor, por exemplo, ao valor oferecido para o fechamento da capital, ou um grupo de acionistas reunido pode eleger membros do Conselho de Administração, ou pode autorizar o ajuizamento de ações contra administradores, por que um grupo de acionistas reunidos não poderia se opor, em razão da matéria, à realização desse modo digital de assembleia? Por quê? Porque nós sabemos que existem dois tipos de assembleia: a assembleia de papel e a assembleia real. Acredito que a assembleia digital vai ajudar e muito a realização da chamada assembleia de papel. Qual é? É aquela AGO de companhia que não tem minoritários ativos e que, enfim, os dividendos são razoáveis. É uma assembleia que vai facilitar muito a vida das pessoas, e muito a vida das pessoas, né? Agora, existem assembleias gerais extraordinárias que envolvem matérias de alta complexidade e de duvidosas decisões, e que o afastamento das pessoas a uma sala de reuniões dificulta muito o debate e a resistência. Então, talvez a regulação poderia criar alguns mecanismos de oposição ao meio digital. Assim como, repito aqui, alguns acionistas podem fazer essa oposição em matérias até mais complexas, por que não poderiam apresentar à CVM esta reivindicação? Bom, mas aí vai dizer assim, bom, mas o Lupion está exagerando. Vamos aqui, eu fiz uma colinha, vamos aqui ver o que vai acontecer numa assembleia da Petrobras, que vai se realizar aqui no dia 22 de julho. O dado que eu vou mencionar aqui é um dado público, está no Manual de Participação do Acionista, portanto, não há nenhuma informação que eu não possa fazer uso, está no site da Petrobras, mas eu vou, para a gente ver como é que vai funcionar, né? Pode parecer, mas o Lupion está exagerando, está fazendo aí uma fala de livro. Não, eu vou pegar aqui o Manual de Participação. Então, vamos ali, ó. O primeiro ponto que eu gostaria de mencionar aos senhores. Diz aqui o Manual de Participação da Petrobras numa Assembleia Geral Ordinária que vai acontecer agora no dia 22 de julho, né? Primeira recomendação: o acionista deve se cadastrar previamente para participar na Assembleia, e aí envia a sua condição de acionista e a companhia, então, vai mandar um link. Aí, login e link para que o acionista possa entrar no evento, a exemplo do que nós estamos nesse aqui. Aí diz lá a recomendação aqui do acionista: olha, se você não receber nenhum contato da companhia, entre em contato por e-mail com o serviço de acionistas da companhia. Eu só vou dar duas informações para vocês. O free float da Petrobras é de 8 bilhões de ações. E o varejo tem 1 bilhão e 600 milhões de ações.
Usem qualquer percentual mínimo que os senhores quiserem, para vocês verem que não vai dar certo. Ah, é 0,0001. Qualquer percentual com essa base de cálculo pode dar uma quantidade irrespondível de conexões. E aí eu volto àquele meu ponto. Não fui eu que decidi fazer a Assembleia Digital, foi a companhia. Quando eu decido não ir numa Assembleia presencial, eu decidi não ir. Mas essa decisão de não ir, ou de votar e de participar da Assembleia, foi transferida do acionista para a companhia. Né? Mais uma pérola aqui em relação ao que está nessa convocação da Petrobras. Né? Diz aqui, a Petrobras esclarece que não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de conexão. Então, se nós tivéssemos o Case Manager, que a CCBC fez, ou se tivéssemos aí um certificador qualquer que poderia verificar por que caiu, se foi em função do link da Assembleia ou não, nós teríamos como acompanhar isso. Agora, a pérola é o final, que diz assim, diz o seguinte, que o acionista, ao participar da Assembleia, ela autoriza o uso da imagem e da voz do acionista para a defesa da companhia, seus administradores e terceiros contratados em qualquer esfera. Então, o acionista acabou virando testemunha da companhia por ele participar e intervir numa Assembleia Geral online. Né? Eu não quero aqui que o nosso público tenha a impressão de que o Lupion é contra o ambiente digital ou os eventos online. Não, inteiramente a favor. Mas nós sabemos que existem alguns eventos de uma certa complexidade, de um certo dinamismo, em que a realização online não é a melhor forma para o pleno exercício de direitos. Há um outro ponto aqui também, nesse manual de participação, dizendo que o presidente da Assembleia é que controla o áudio do acionista. E ele é que liga e desliga o áudio do acionista. E de modo que, se o acionista estiver falando mais do que ele deseja, ele desliga o áudio do acionista. Como se, numa atividade presencial, eles chamassem seguranças e me arrastassem para fora da sala, porque eu estou falando mais do que os 5 minutos que o presidente da Assembleia me concedeu. Então, eu só quero dar este exemplo para verificar que eu tenho lido algumas pessoas e tenho ouvido alguns especialistas dizendo que isto é até a B3 fez um evento sobre isso. De fato, os eventos online, nessas chamadas assembleias mais simples, é uma extraordinária contribuição, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque colabora com que os acionistas à distância possam participar, mas para determinados assuntos, sobretudo aqueles que são objeto de uma Assembleia Geral Extraordinária, eu tenho um pouco de receio se isto não vai desandar para uma certa judicialização, como já aconteceu no Tribunal de Justiça de São Paulo, não envolvendo matéria societária, mas envolvendo a recuperação judicial da Odebrecht, em que a recuperanda tentou fazer uma Assembleia Geral de Credores e o desembargador Lazzarini concedeu uma liminar impedindo a deliberação em função da complexidade do assunto, né, e que, portanto, não haveria tempo suficiente para a realização de debates e deliberações. Ele permitiu que a Assembleia fosse realizada apenas para esclarecimentos e dúvidas e debates, sem nenhum cunho deliberatório. Eu fico por aqui agradecendo imensamente a oportunidade desta fala e me coloco à inteira disposição para eventuais debates e provocações que eu sei que serão muitas. Muito obrigado.